Certo, gente? Então, dados exemplos, tem mais alguns detalhes, tá? Falando agora, os exemplos que eu coloquei para vocês é que tinha somente dos alcanos, ou seja, somente ligações simples. O que vai mudar quando eu tenho uma cadeia principal os alquenos ou os dienos, né? Que quando eu tenho duas duplas, né? Eu vou dar uma lida aqui e vou explicar, tá certo? Para estabelecer a nomenclatura desses hidrocarbonetos, segue-se basicamente as mesmas regras para os alcanos. A diferença fundamental consiste na presença de insaturações que devem obrigatoriamente fazer parte da cadeia principal. Assim, a numeração da cadeia principal deve ser feita a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Ou seja, ele segue a mesma regra em relação aos alquinos e aos alquinos normal. Eu sempre começo a conferir a cadeia principal da extremidade que está mais próxima da insaturação. Ou seja, a ligação dupla ou a ligação tripla, ela sempre precisa estar na cadeia principal. Certo? Aí falando um pouco também dos ciclos alcanos e dos ciclos alcenos. O anel ou ciclo, ele é considerado a cadeia principal, tá certo? Então, não precisa ficar perdendo tempo procurando a cadeia principal quando eu tenho um ciclo. As regras, elas são as mesmas, considerando-se a quantidade e a posição dos grupos substituintes. Aí tem alguns detalhes, tá? Em relação aos ciclos ou os anéis aromáticos, né? Quando a cadeia principal apresenta apenas um anel benzênico, ela é denominada de benzeno e pode apresentar um ou mais grupos substituintes. Quando existem dois grupos substituintes, só haverá 3 posições possíveis. Se tiver o grupo substituinte no carbono 1 e 2, ele é chamado de orto. No carbono 1 e 3, meta. 1 e 4, para. Tá? Então, antes de escrever a nomenclatura, quando eu tenho um anel aromático, eu coloco orto na frente, que é esse Ozinho, quando está na posição 1 e 2, isso quando eu tenho dois grupos funcionais ao redor de um anel benzênico. Quando está na posição 1 e 3, vai ser meta, e quando está na posição 1 e 4, vai ser... Então, gente, eu falei para vocês a posição ortometa para, e isso quando eu tenho somente um anel benzênico. Quando começa a aparecer dois anéis benzênicos, que no caso é uma molécula de naftaleno, eu vou ter duas posições diferentes que eu vou poder dar a nomenclatura, que vai ser alfa e beta. Aí vocês percebem aí que nas duas extremidades, em cima e embaixo, é chamado de alfa, e quando estiver nas laterais vai ser chamado de beta. Tá certo? Pois pronto, é isso. Espero que vocês consigam pegar o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nessa semana agora nós vamos ter, né, também o nosso plantão de dúvidas. E eu vou estar à disposição de vocês, tá? Um abraço, bons estudos.